Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Nós hoje queremos fazer uma investigação, uma análise sobre as razões do fracasso da política econômica do governo Bolsonaro, que em 2019 entregou um crescimento de apenas 1,1%, crescimento esse idêntico ao do primeiro ano do governo PT, 2003, governo Lula, não é? Sendo que algumas semanas atrás o Olavo de Carvalho, ideólogo mor desse governo, havia dito que nunca, jamais, um governo teria começado com índices econômicos tão bons quanto o do Bolsonaro, né? O Bolsonaro teria tido na história do Brasil o melhor começo de governo, em diversas matérias, inclusive no que tange a economia. O que vimos é falso, né? Outro assim é bom destacar também que a equipe econômica do governo Bolsonaro, aí envolvidos nomes como o de Paulo Guedes, ou se preferirem chamá-lo assim, Paulo Jegues, como chama um amigo nosso, né, Adolfo Saxida, entre outros, haviam prometido 3,5% de crescimento em 2019 se as reformas liberais, se uma política liberal, uma política de desestatização, de desinvestimento fosse levada a cabo, né? Segundo os mesmos, o Brasil receberia um montante muito grande de investimento externo, né? E, portanto, a lógica da equação da equipe econômica era: se nós fizermos esse dever de casa, esse dever liberal, nós atrairemos um grande número, um grande montante de investimentos e o Brasil vai voltar a crescer, chegando aí a índices de 3,5%. Né? Isso pode ser facilmente demonstrado. Qualquer um que peneire nas páginas da internet especializadas em economia, né, Infomoney, Valor Econômico, Jornal o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, etc., verá que o Guedes, lá no dia 2 de janeiro de 2019, havia falado de 3,5% de crescimento. Tá? Ele, no entanto, agora, quando foi publicado o resultado do PIB, disse que o resultado estava dentro do esperado. Tá? O que mostra que o senhor Paulo Guedes é um mentiroso, né? E que esse governo Bolsonaro é, por definição, a encarnação da mentira, da falácia e da desconversa. Recentemente, hoje, no dia de hoje, né, dia 11 de março de 2020, né, agora à tardinha, eu via uma entrevista do senhor Adolfo Saxida, que está vinculado ao Ministério da Economia, assim como também um secretário, entrevista de um secretário também do Ministério da Economia, dizendo que o Brasil este ano tem a perspectiva de crescimento de 2,4%, né? Mas que, em razão dos últimos acontecimentos, né, a baixa do Ibovespa de segunda-feira, que chegou aí a levar a Petrobras a perder um quarto do seu valor, né, 25% do seu valor, a questão do petróleo, o conflito entre Arábia e Rússia, não é isso? O coronavírus, o Brasil poderá crescer 2,1% apenas, né? Então a perspectiva da equipe econômica para 2020 é 2,4%, porém baixando para 2,1% se esse cenário continuar, né? Se essa conjuntura continuar. Aí nós precisamos ver os próximos acontecimentos para saber se realmente essa conjuntura vai se confirmar e vai se tornar uma estrutura. Tá? Pois bem, e eu me pergunto, e pergunto também a você, caro amigo aqui do canal, né, se eles prometeram 3,5% lá no início de 2019 e nós recebemos 1,1%, né, aí imagina agora, né, com essa promessa de 2,4%. Vai ser certamente um PIB aí abaixo de 1%, sobretudo se essa situação toda de coronavírus, de baixa do petróleo, dólar alto, o dólar continuando a aumentar sem parar, provavelmente a gente vai ter um cenário de abaixo de 1%. É o que eu imagino, né? Alguns são um pouco mais otimistas, imaginam que um pouco mais de 1%, né? Mas eu estou imaginando que pode ser até menos, né? Em razão do despreparo dessa equipe econômica em fazer qualquer prognóstico, né? Na verdade, eles não fazem prognóstico, eles estão fazendo política. O que eles estão fazendo é simplesmente construir uma narrativa, construir um discurso de que vai crescer se fizer reforma, né? E aí nós já tivemos
duas reformas, a reforma do trabalho na era Temer e agora a reforma da Previdência em 2019. Uma coisa que a gente precisa notar é que o governo Bolsonaro ele é uma continuidade do governo Temer. Né? O governo Temer foi um governo liberal moderado, o governo Bolsonaro é um governo liberal um pouco mais radical, né? Um pouco mais incisivo nas suas políticas liberalizantes, perfeito? Então, a reforma do trabalho do Temer e a reforma da Previdência devem ser vistas dentro de um conjunto de reformas liberalizantes. Né? E aí, o que a gente percebe no discurso de muitos apoiadores de Bolsonaro e muitos apoiadores dessas reformas? Que essas reformas é que vão trazer a saída para a economia brasileira. Ou seja, com as reformas, você vai ter menos impostos, menos burocracia, consequentemente você vai ter mais poupança e essa poupança vai ser revertida em investimentos. A pergunta que fica é, a reforma do trabalho ela gerou realmente investimentos? Gerou um crescimento significativo das vagas de trabalho? Não. O que nós vimos foi apenas um aumento, tímido mesmo assim, das vagas de trabalho temporário, né? Ou então de trabalho informal. A gente tem visto exatamente isso. Então a reforma não teve um efeito, né, incisivo sobre a nossa economia no sentido de gerar recursos, de gerar investimentos, de gerar emprego formal, de gerar consumo, etc. Né? Os fatos confirmam aquilo que nós já temos dito aqui há muito tempo. Né? Só essas reformas não vão resolver. Né? Só medidas liberais não vão resolver. E não vão resolver por diversas razões. Primeiramente porque nós temos uma situação no Brasil de forte inadimplência. Cerca de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes sem poderem usar o crédito. Tá? Então, sem essas pessoas voltarem ao mercado de consumo, fica muito difícil puxar a economia. E aí você pensa, né, eu vou poupar com impostos, porque a burocracia vai ficar mais simplificada, vamos ter uma reforma tributária que vai reduzir impostos, vai racionalizar impostos, e aí eu faço o que com esse dinheiro que eu poupo? Eu abro vaga para vender para quem? Quem é que vai comprar esse excedente de produção que eu vou gerar com mais vagas de emprego? Ninguém. Né? A verdade é essa. A demanda interna do Brasil está contraída e a demanda externa também. E aí isso aponta para um outro fator interessante desse governo Bolsonaro que mostra bem qual é a qualidade das políticas econômicas do senhor Paulo Guedes, né? E como elas são absolutamente ineficazes no sentido de trazer um crescimento efetivo para o país. Né? Por quê? Nós temos um cenário externo também de demanda retesada, demanda contraída, guerra comercial entre Estados Unidos e China, agora a questão do coronavírus, isso deve contrair ainda mais a demanda externa, e a grande aposta desse governo foi na demanda externa. A ideia era, vamos fazer as reformas para atrair investidores, e atraindo investidores nós vamos tocar para frente a infraestrutura brasileira, e aí você vai ter outros investimentos mais qualificados, gente trazendo empresas de alta tecnologia para o Brasil, e aí gerando emprego de qualidade, etc. E tal. Isso não se confirmou. Né? A reforma da Previdência foi feita, talvez não como o Guedes quisesse, mas foi a reforma do Maia, uma reforma de qualquer forma liberal, e que vai ajudar, se eu não me engano, a economizar, me parece aí, uns 900 milhões, quase 1 bi, que era aquilo que o Guedes queria. Quer dizer, ficou próximo do que ele queria, do que ele planejava. E mesmo assim, qual o discurso agora? Né? Olha, as coisas não deram certo porque o governo Bolsonaro pegou, né, a herança maldita do PT e etc. Então vai demorar. Quer dizer, antes a promessa era que em um ano, vejam bem, a mentira do governo Bolsonaro, né, o estelionato eleitoral do governo Bolsonaro. A promessa era de que em um ano, com medidas liberalizantes, nós teríamos 3,5% de crescimento com atração de investimentos externos. Né? Não aconteceu. Agora que não aconteceu, a culpa é do PT. Hoje o Adolfo Saxida, novamente, voltou a usar esse argumento, numa entrevista que ele deu, dizendo o seguinte, não, o Brasil teve uma queda muito grande de 2013 a 2016 do seu PIB, e tem países que levam anos, né, até décadas para voltar ao patamar anterior. Quer dizer, no fundo, eles estão dando já uma desculpa de que se o Brasil não crescer com o governo Bolsonaro, a culpa não foi deles. Né? Foi lá de 2013 a 2016. Tá?
Quer dizer, eles não terão culpa de nada. Assim como o PT também não tinha culpa de nada, né? Todas as vezes que alguma coisa dava errado no governo PT, a desculpa dos petistas era sempre a mesma. Ah, recebemos uma herança maldita do PSDB. Mas quando eles se elegeram, eles diziam que saberiam, e sabiam, melhor dizendo, resolver aquela herança maldita e reverter aquilo num quadro de prosperidade e melhoria para o país. A mesma coisa fez o governo Bolsonaro. Prometeu e não cumpriu. E já está com um discurso pronto se tudo der errado. Aliás, né, diga-se de passagem, o governo Bolsonaro tem resposta para tudo. Né? Quando o presidente não consegue negociar com o Congresso, é o Congresso que é corrupto. Embora ele tenha se valido da liberação no ano passado de várias emendas parlamentares para pagar deputados a fim de que votassem em favor da reforma da Previdência. Agora, ele não quer liberar essas emendas. Né? Naquela época, ele liberou, porque tinha que servir ao Deus mercado. Agora, que ele tem interesse de reduzir ao máximo os investimentos do Estado em infraestrutura, porque é a cartilha do Paulo Guedes, né? Aí não se libera. Né? Então, quer dizer, isso mostra que, na verdade, essa questão de se valer de discurso de que Congresso é corrupto, o querer emenda parlamentar, é uma pura conveniência, um puro maquiavelismo. Isso é usado de acordo com a circunstância, de acordo com o interesse do momento. Né? Uma coisa também importante de notar nisso tudo é que o Paulo Guedes está totalmente perdido. Ele não sabe o que fazer, tem dado entrevistas aí onde ele não fala coisa com coisa, né? E a gente vê que a linha do governo se mantém dura no que tange à posição liberal, à posição de Estado mínimo, etc. Alguns economistas já têm vindo à tona, inclusive economistas de linha liberal, dizendo que é preciso que o Estado volte a gastar um pouco mais, que é preciso flexibilizar o teto dos gastos, a PEC do teto, né, para que a economia possa reaquecer. Né? E, no entanto, Paulo Guedes continua falando, não, o segredo são as reformas. Vamos fazer as reformas. E fazendo as reformas, o capital chegará. Ora, de onde esse capital chegará? Se nós estamos diante de um cenário onde podemos, se esse coronavírus tomar uma proporção maior, e fechamento dos mercados, né? Fechamento da circulação da população, das mercadorias, etc. E aí, o que se faz? Vão continuar insistindo nessa agenda liberal, né? Que não dá fruto, que não dá resultado, não deu resultado com o Temer. Foram 2 anos de agenda liberal moderada com o Temer, não deu resultado. E agora mais um ano de agenda liberal com Bolsonaro e os investimentos externos não chegaram. Nós não conseguimos puxar esses investimentos para cá. Pelo contrário, nós vimos agora, né, um grande volume de capital externo saindo do Brasil, né, por conta desses fenômenos todos aí, de coronavírus, de a questão da Petrobras, né, também, e etc. Então a gente vê que essa panaceia liberal não está dando certo. E que o governo insiste nisso, né, e que o gado, né, que segue esse governo continua dando apoio, apesar de todos os pesares, né, não quer acordar e continua usando, né, o PT como desculpa para tudo. Quer dizer, quando dá alguma coisa errada, a culpa é do PT. A culpa nunca é do governo Bolsonaro. Né? Pessoal, então era isso que nós tínhamos a dizer. Acreditamos, infelizmente, que 2020 será mais um ano perdido para o Brasil, em vista da insistência da equipe econômica e do governo Bolsonaro nessa ortodoxia hiperliberal. Enfim, vamos esperar melhores dias. Né? O que a gente tem que fazer é o que nós já estamos a realizar aqui nesse canal. Compartilhar essas ideias, levar essas reflexões para outras pessoas, a fim de que a gente possa montar uma corrente efetiva de construção, né, de uma terceira posição nacional, né, que esteja livre dos escolhos da direita e da esquerda. Né? A esquerda acha que o Brasil vai crescer só com política social, com política de redistribuição, e etc. E a direita acha que o Brasil vai crescer somente com redução de imposto e burocracia. 2 simplismos. Né? O processo de crescimento do Brasil e de estrave da economia do Brasil passa por um enfrentamento ao sistema financeiro mundial. Isso só um governo nacionalista poderá fazer. Um governo de direita está atrelado ao mundo financeiro, não poderá, e o governo de esquerda também não. Né? Porque, no fundo, eles têm uma retórica antifinancista quando eles estão fora do governo, mas quando entram, eles fazem o jogo do neoliberalismo, como fez Lula, né, que deu o maior lucro da história dos bancos, da história do Brasil para os bancos, né, no seu governo, com juros
escorchantes, juros galopantes, né? Diga-se de passagem. Então é isso. Então nós vemos agora, inclusive, né, também, só para nós finalizarmos aqui, é que o Lula é um dos que vem falando contra aí o impeachment do Bolsonaro. Bom, eu em si não sou nem contra nem a favor dessa questão do impeachment. Eu sou alguém que está aberto à reflexão. Será que é bom? Será que não é? Eu não sei. Por um lado, às vezes penso que seria melhor que ele saísse, né? Me parece que o Mourão é um pouco mais racional, tem uma visão mais de Estado, né? Tem uma visão mais de estadista do que Bolsonaro. Bolsonaro é exatamente o oposto do estadista. É um sujeito que não tem prudência, é um sujeito que não sabe negociar, né? É um sujeito que quer destruir, demolir de uma vez a estrutura de Estado, enquanto que Mourão me parece querer manter ainda algumas instituições de pé, né? Mas, por outro lado também, se você tiver um impeachment, me parece que isso pode criar uma narrativa nessa direita tresloucada, bolsonarista, e guiada pelo senhor Olavo de Carvalho, que houve uma trama petista por baixo dos panos para derrubar o governo Bolsonaro e para eles voltarem aí em 2022. Porém, né, a gente vê que o Lula é contra o impeachment, né? O Lula continua com aquela, quer dizer, mantém, né, aquela verborragia dessa esquerda New Left, que o PT virou, de respeito às instituições e etc, etc, etc. Ou seja, mesmo que o presidente esteja a demolir as instituições, nós temos que respeitar o resultado das eleições, né? Enfim, é uma confusão total, tanto à direita quanto à esquerda. Nós vemos que é uma imbecilidade dos dois lados, né? Um presidente como o Bolsonaro, que pela primeira vez na história a gente vê uma coisa dessa, né? O presidente eleito dizer que a eleição foi fraudada. Quer dizer, geralmente o que a gente vê são derrotados dizendo que houve fraude na eleição e não vitoriosos. E ele diz que houve fraude na eleição. Para vocês verem o nível de surrealismo ao qual, né, chegou a nossa política, né, partidária. Então, quer dizer, por essa via de esquerda e direita, nós não vamos ter saída, né? A saída é a terceira posição nacional, pessoal. Então, até a próxima, um abraço, até mais.